Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Eu sou a Gabriela Brambati, sou do Ministério NAD, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Vila Velha, Espírito Santo, meu pastor Mauro. Eu já estou aqui para comentar sobre a 12ª lição dos jovens, né, da Escola Bíblica Dominical, da revistinha da CPAD. E o nosso tema de hoje é o estabelecimento das cidades de refúgio. Então, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. A gente viu Deus estabeleceu Josué como líder para dar continuidade ao ministério de Moisés e guiar o povo à conquista de Canaã, da terra prometida. Deus abençoou grandemente esse povo, tiveram várias conquistas no deserto, várias conquistas sobrenaturais de Deus, com muralhas caindo, sol parando, dentre outros milagres que a gente já estudou até aqui. E agora que eles já conquistaram, né, a Terra Prometida, chegou a hora de cumprir com o que Deus pediu desde os tempos de Moisés, que é o estabelecimento da cidade de refúgio. Então, o nosso texto do dia está em Salmos 46, versículo 1, diz bem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E a síntese da nossa lição. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, olha que lição maravilhosa. Se você quiser acompanhar, a gente vai estar hoje falando do capítulo 20, 21 e 22 do livro de Josué. E no primeiro tópico, vai tratar sobre a parte que Deus ordena estabelecer a cidade de refúgio. Então, lá em Josué 20, do 1 ao 6, é a nossa leitura bíblica. E eu vou ler aqui só o versículo 3. Para que fujam para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. Então, para que essas cidades de refúgio foram estabelecidas? Para que fujam para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intento. Então, Deus ele era tão justo, tão justo, tão justo, que ele até pensou nas pessoas que cometessem homicídio de forma culposa, sem intenção. Por quê? Porque antigamente, quando uma pessoa matava outra, tinha o direito os familiares daquela vítima de vingar a morte desse parente, desse ente querido, matando essa outra pessoa que matou o ente querido delas. Então, aconteciam alguns homicídios, como acontece hoje em dia, que não é por querer. Às vezes, como pode acontecer, uma pessoa esbarra em outra e a pessoa cai, bate a cabeça e morre, sem ter culpa nenhuma. Então, Deus ele pensava nisso, essa pessoa não merecia a morte. E a gente vê como Deus ele é perfeito. Para quem não sabe, eu sou formada em Direito, a minha especialização é em Direito Penal, e a gente estuda sobre o princípio da presunção de inocência. E desde os tempos bíblicos, o próprio Deus estabeleceu esse princípio. Então, essas pessoas que cometessem um homicídio culposo poderiam fugir para essas cidades até aguardar um julgamento justo. Então, essas pessoas ficavam nas cidades, e essas cidades de refúgio, quem tomava conta eram os sacerdotes. Então, as pessoas que acusavam essa outra de homicídio eram ouvidas à porta da cidade e teriam julgamento. Se eles notassem que realmente esse homicídio foi por culpa e não por intenção, esse réu, entre aspas, ficaria ali naquela cidade de refúgio por um tempo até o sacerdote morrer.
quando o sacerdote daquela época dele morresse, ele poderia voltar para sua cidade de origem sem que esse vingador tivesse o direito de matar ele. Então não seria uma prisão, mas seria um lugar onde eles se refugiariam para se protegerem das pessoas que estavam com sede de vingança. E o nosso primeiro tópico é isso, subtópico. Deus cuida dos que praticam homicídio culposo. O segundo subtópico é o significado espiritual das cidades de refúgio. E assim como essas cidades de refúgio para essas pessoas eram de grande importância, é Jesus na nossa vida, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A gente não tinha direito a ter a vida que a gente tem hoje. Os nossos pecados davam direito à nossa morte, mas Jesus pagou um preço por nós. E graças a Ele, hoje a gente tem o direito de viver. Então Ele é a nossa cidade de refúgio. Graças a Ele, a gente tem o direito de estar protegido contra os nossos inimigos que querem tirar a nossa vida. E o tópico 3 vai tratar sobre o perigo de sair da cidade de refúgio. O que acontecia? Essas pessoas que cometiam esses homicídios podiam ir espontaneamente para essas cidades, assim como eles poderiam sair no momento que eles quisessem. Por isso que eu falei que não era uma espécie de prisão. Só que, se eles saíssem dessa cidade e aquele vingador encontrasse ele e matasse, esse vingador não teria culpa. Seria um assassinato legitimado pela lei da época. Então, a gente vê o perigo de sair dessa cidade de refúgio. Assim como para nós, é um perigo sair da presença de Deus. Porque se a gente sair da presença de Deus, a gente fica mais vulnerável aos ataques do inimigo, às tentativas dele tirar a nossa vida. Porque quando a gente está em Deus, Ele nos protege. Os sacerdotes protegiam esses réus dentro da cidade. Por exemplo, se o vingador chegasse na cidade e quisesse matar eles, os sacerdotes não deixavam. Então, os sacerdotes tinham que assegurar os princípios de justiça e benignidade de Deus. Eles tinham que zelar para isso. E outro detalhe muito interessante também dessa lição é que as cidades de refúgio ficavam em pontos estratégicos. Como assim, Gabi? Algumas, para começar, eram 6 cidades de refúgio, 3 estabelecidas por Moisés e 3 estabelecidas depois por Josué. Elas ficavam em locais estratégicos para que qualquer pessoa pudesse ter um acesso rápido para essas cidades. Então, tanto o israelita como um viajante que estivesse passando por lá e acontecesse com eles, poderiam se refugiar. E, como eu estava falando, os levitas é quem tomavam conta, os levitas, sacerdotes que tomavam conta dessas cidades. E o tópico 2 vai tratar exatamente sobre isso, da exigência dos levitas da herança deles. Como eu já falei nas lições passadas, a terra de Canaã foi dividida após ser conquistada, só que os levitas, a herança deles era uma herança eterna, era trabalhar para Deus. Mas Deus, desde o tempo de Moisés, falou que os levitas teriam que ter cidades e ao redor dessas cidades teriam que ter um espaço para os seus animais e tudo. E só que aí demorou um pouco e os levitas foram lá. Se a gente vê em Josué 21, no versículo 1, a gente vai ver os levitas exigindo a parte da terra. E lhes foram dadas as partes da terra. E eram ao todo 48 cidades, sendo que, como eu falei, 6 dessas 48 eram cidades de refúgio, onde os levitas tinham que guardar essas pessoas. E aí a gente vê também outro detalhe importante. Por que os levitas não tinham terra? Porque eles deveriam ser sustentados pelas outras tribos. As outras tribos davam dízimo para sustentar os levitas que se dedicavam exclusivamente a fazer a obra de Deus, a cuidar da vida espiritual, da parte espiritual, do altar do Senhor, do tabernáculo,
naquela época. E a gente vê a fidelidade de Deus. Por mais que eles não tinham uma terra para trabalhar, produzir e gerar o sustento, Deus, ele colocava pessoas para sustentar esses levitas. Então Deus, ele é maravilhoso. Pensa nos mínimos detalhes. Pensa na pessoa que praticou um homicídio culposo. Pensa nos levitas que têm que se dedicar exclusivamente à obra dele. E ele pensa em cada detalhe, não só naquela época. Hoje na nossa vida também é assim. Deus, ele nos mostra os cuidados dele nos detalhes, nas pequenas coisas. E muitas vezes a gente não dá valor. Então a gente tem que pensar muito bem em cada coisa que Deus, ele deu pra gente. E como naquela época os levitas eram sustentados pelas tribos e recebiam os dízimos, atualmente também a gente tem que contribuir para a obra missionária das pessoas que se dedicam exclusivamente, né, a fazer a obra de Deus. Porque tem gente que viaja em prol de levar a palavra de Deus aos lugares mais remotos, por mais que hoje tenha internet, então tem cada lugar que a gente não tem acesso à internet, que a gente nem imagina, e que tem missionários indo fazer missões nesses lugares. Agora nós vamos para o tópico 3, a gente já ia encerrando nossa lição, que fala quando Josué abençoou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então, no capítulo 22, a gente vai ver as 2 tribos e meia retornando para casa. O que acontece? Após cumprirem a sua tarefa militar, que era lutar com o povo, junto com o povo para conquistar Canaã, essas 2 tribos e meia podiam retornar para suas casas. Josué agradece o trabalho feito com muito empenho por esse povo e despede ele, pode voltar para casa de vocês, despede com muitos despojos, ouro, prata, vestes, que conquistaram de todas essas cidades. Só que, antes de despedir esse povo, Josué alerta a eles permanecerem obedecendo a Deus. Então, lá em Josué 22, capítulo 22, versículo 5, Josué fala para eles: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a eles e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Por que Josué faz esse alerta? Eles iriam para um pouco mais longe e eles cumpriram com grande apreço a parte militar. Só que poderiam se esquecer da parte espiritual. E com a gente não é diferente. Muitas vezes a gente faz muito bem as nossas tarefas, a gente cumpre muito bem com as coisas do nosso trabalho, mas a gente vai se deixando levar no dia a dia e esquece de ter a mesma diligência com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. A gente tem que estar sempre lendo, sempre guardando os mandamentos de Deus no nosso coração, servindo a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. A gente não pode deixar que os afazeres do dia a dia nos afastem da presença de Deus, das coisas de Deus. Então, tá aí um grande alerta. E outro ponto interessante, quando essas 2 tribos e meia, os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, retornam para a Cisjordânia, ao passar o Rio Jordão, eles ergueram um altar, um memorial, para lembrar de todas as vitórias, de tudo aquilo que Deus tinha feito. Só que o resto de Israel, sabendo disso, temeu, porque eles achavam que esse altar era para essas 2 tribos e meia estabelecerem a sua própria religião, se rebelar contra Deus. E para saber a verdade, Finéias juntou todo mundo, foi lá. Vou conversar com eles primeiro para saber o que eles estão querendo com esse altar aí, com esse memorial. E ele estava preparado para negociar com essas 2 tribos e meia ao invés de lutar, caso a batalha não fosse necessária. E realmente não era. Quando eles souberam que o altar era um memorial e não um sacrifício pagão,
a guerra foi evitada. E evitaram-se muitas mortes. Então a gente tem que observar que muitas vezes nem tudo que parece é, nem tudo que reluz é ouro. Aquele altar não era um altar pagão, era um memorial de tudo que Deus tinha feito, de adoração a Deus, para que as pessoas depois de outras gerações vissem, olhassem e perguntassem: o que é isso? Ah, isso daqui é memorial de que Deus venceu, ajudou a conquistar a terra prometida, de que Deus era com o povo, dos milagres que Deus tinha feito. E então, deixam aí algumas lições pra gente. Uma delas é: gente, quando você vê uma coisa achando que é contra Deus, que é algo que é digno de guerra, de luta, primeiro, pergunte, converse, porque pode não parecer aquilo que é. Muitas vezes a gente cria coisas dentro da nossa cabeça sem antes chegar para a pessoa, perguntar e conversar. Fulano tá agindo diferente. Ah, por que fulano tá assim comigo? Às vezes não é nada disso que você tá pensando. Então chega e conversa. A conversa, o diálogo, ele evita muitas guerras. Então chega, pergunta. E outra coisa, você tem feito seu memorial para Deus? Memorial é muito importante. Às vezes a gente tem que levantar, erguer memoriais na nossa vida, para a gente se lembrar de tudo que Deus fez, para que a gente não venha se esquecer. Porque eu tenho certeza que, como na minha vida, na sua vida, Deus fez muitos milagres. Deus cuidou, Deus livrou, Deus batalhou, venceu guerras por você. Então, essa lição vai terminando por aqui. Espero que vocês leiam o capítulo 20, 21 e 22 de Josué. E para maiores detalhes sobre as cidades de refúgio que abrigavam os homicidas que agiam culposamente, leiam também Números 35. São muitos detalhes riquíssimos que nos ensinam grandes coisas e ensinam a justiça de Deus. Então leiam a Bíblia, estudem, porque a Bíblia, em cada linha, traz lições maravilhosas e de grande valia para a nossa vida. A próxima lição será a última lição desse trimestre, mas não termina aí a nossa meditação no livro de Josué. Eu falo que esse é um livro para a gente estar sempre lendo, relendo e memorizando, porque é um livro que nos traz coragem, que nos traz fé, que nos traz obediência, nos mostra como devemos obedecer, o porquê devemos obedecer a Deus, como Deus ele cuida daqueles que zelam pelas coisas dele. Então, sempre leia Josué e você vai ver que tem grandes lições. Porque, como diziam algumas pessoas, e a própria Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.